Continuando a camada de rede, falando ainda sobre o protocolo IP, nessa aula a gente vai falar sobre DHCP, NAT e ICMP. Então a gente tinha comentado de como obter um bloco de endereços, né, que a gente tinha que contactar o provedor lá de serviços, né, de internet. A gente pedia para ele, ia dividir o bloco, né, toda essa parte assim. E aí, assim que teve o endereço, a organização precisa atribuir esses endereços IPs para cada hospedeiro, né, e roteador dentro da organização. O endereço IP da interface do roteador normalmente são configurados manualmente, né? Então lá no roteador eu vou colocar um IP e colocar lá certinho. Porém, o endereço IP de um hospedeiro pode se designar de duas formas: configuração manual ou configuração automática. Como é que é essa história de configuração automática? Isso daí é chamado DHCP. Então ele vai fazer o quê? Ele é um protocolo definido na RFC 2131, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai configurar aquele host dinamicamente. Como assim? Ele é um protocolo da camada de aplicação, né, que usa o DP, então é isso que ele vai acabar fazendo para a gente, e ele vai permitir que um hospedeiro ele tenha um IP automaticamente, bem como adquirir informações adicionais, como máscara de subrede, endereço do roteador, né, ou chamado de gateway também, né, o endereço de saída, o endereço do servidor de DNS e assim por diante. Tudo isso daí ele já vem configurado. É isso que a gente usa, por exemplo, quando você está na sua casa, ou então você está na rua, ou dentro da UFO mesmo, você coloca lá seu celular, ele já funciona na internet, conectou, ele já vai pegar. Então ele usa DHCP. Então a máscara, né, que seria aquele número de 32 bits que mostra a separação entre o endereço de rede e o endereço de enlace de um host, né, que a gente tinha aqueles valores lá, os barra alguma coisa. Todos os serviços então que oferecem internet de graça usam DHCP. Você vai no aeroporto, você está trabalhando com DHCP, né? Você tem diversas ofertas baseadas em DHCP ali. Muito provavelmente, como eu disse, sua rede aí doméstica também vai estar configurada usando DHCP. É isso que ele vai estar fazendo para a gente. O DHCP pode ser configurado para que, dado um hospedeiro, né, receba um IP permanente ou um novo a toda vez que ele vai acessar. Por exemplo, aqui na UFO, eu tenho algumas máquinas aqui que elas trabalham com IP e eu preciso ter acesso a ela, né? Então elas têm que ser a DHCP, eu não posso colocar IP fixo, porém o pessoal do CTI colocou lá uma regra lá no servidor de DHCP falando, olha, se essa máquina do Thiago me pedir um IP, o IP dela vai ser sempre esse. Então ele vai ter um endereço permanente de IP para aquela máquina. Os ISPs usam DHCP para gerenciar o bloco de endereço IP também. Então, o advento da computação móvel, como eu disse, popularizou muito o uso de DHCP, né, para trabalhando com isso daí. Como é que ele funciona então? O DHCP ele consiste em quatro etapas. Ele precisa descobrir o servidor DHCP, o oferecer, né, então a oferta dos servidores DHCP, a solicitação de DHCP e o DHCP ACK, que era aquele que a gente já tinha visto, aquele ACK, né, de acknowledge, lá, de fazer todas aquelas transações que a gente já tinha analisado os pacotes. Basicamente o que a gente tem é isso daqui, né? Nossa rede está ali e tal, mas como é que ela está sendo configurada? Então, opa, da onde está surgindo esses IPs? Normalmente tem um servidor DHCP plugado na rede que vai fornecer os IPs para a gente, né? Então, se chegar um novo cliente, ele vai precisar de um IP nessa rede. Então, ele pede aqui, né, cai na rede, o servidor DHCP vai prover o endereço IP para ele. Como é que ele provê isso? Mágica? Não. Para a gente entender então como é que ele vai prover esse endereço, é o seguinte: o cliente novo que chegou vai pegar e falar assim: olha, né, tem um servidor de DHCP na rede, né? O servidor vai lá e aí nisso daí a ideia é essa, né? Então ele vai mandar para o broadcast um DHCP Discover. Então o que ele manda? O endereço dele, que ele não tem, é 0, manda para o destino 255, né? E beleza, tá ali. O servidor falou, opa, né, manda para o broadcast e fala assim, olha, eu sou um servidor DHCP, né, e esse daqui é o endereço que você pode usar, né, então é DHCP offer, né. E aqui está ali, né, então o servidor está aqui, 2.5,
né, o IP dele está aqui, né, mandou para o broadcast e já falou, ó, o endereço que você pode usar é 223.1.2.4. E aqui tem esse cara chamado lifetime, é o tempo de vida, no caso em segundos, que é válido esse IP. Então, o que, que acontece? Pode ser que eu usei já, ele, apesar de ser um cliente novo nesse momento, eu já utilizei ele anteriormente e ainda está dentro do tempo. Então, eu posso estar pulando esses outros dois passos se eu já tinha usado isso daí. Então, o servidor vai me realocar o mesmo IP. Né? Porque quando ele olhar lá, ele vai falar: oh, tem esse IP que você já estava usando, continua usando. Se não, ele vai falar: opa, beleza, né? Eu vou realmente querer usar um IP. Por que disso? Ele já não passou o IP aqui, é que pode ter mais de um servidor DHCP na rede. Então aí o cliente pode ter a possibilidade de escolher um. Então ele falou: olha, eu vou usar, né? Então ele devolve lá esse daqui, fala o IP que tinha sido mandado para ele, né? E aí o servidor, beleza, eu vou marcar aqui para você, eu vou atribuir para você esse IP, então a partir de agora você pode usar 223.1.2.4, né? Esse vai ser seu IP que vai ser atribuído agora, né? Então é assim que ele vai fazer a configuração automática para a gente. Suponha que cada escritório e residência USP tivesse que alocar um determinado bloco de endereço IP. Então, assim, vai existir endereço IP suficiente? Nos dias de hoje, é possível eu conseguir alocar IP para todo mundo? Não tem jeito. E aí vem por quê? Porque são poucos IPs que a gente tem e muita máquina. Você tem lá geladeira com IP, você tem micro-ondas com IP, você tem câmera de segurança lá com IP, seu celular tem IP, tudo tem que ter IP para poder navegar na internet. Então a gente tem problema de limitação. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, né, uma simulação, uma imagem que vai mostrar como é que isso daí vai andando, né? Então, onde está vermelho é que está com muita gente utilizando, né, fazendo uso, né, de ping, aqui no caso aqui, né, de ping request, para fazer essas atribuições aí. Então, esses em vermelhinhos é os que estão com muito uso, né, da internet ali, nesse sentido do ping, e aqui, onde está azul, é onde está menos.